Voltei. Vamos ver se agora dá certo? Vamos torcer agora para ela aparecer logo aqui pra gente. Aê, agora foi. Agora ela apareceu. Vamos lá, vamos ver se ela sobe a imagem dela. Aê! Você já tinha entrado, eu não tinha nem, não consegui ver, não apareceu para mim. Mas agora deu É, certo. não estava aparecendo aqui. Aí eu falei, bem, para a gente não perder tempo, eu vou sair e entro de novo, né? Porque aí a gente Deu ganha certo. mais um tempinho, né? Deu certo, tá vendo? E as pessoas já estão voltando, que a gente já tínhamos 10 pessoas já conosco. Vou voltar. Agora já está todo mundo voltando. Ó, Já estou Raíssa, vendo aqui. a aluna, Márcia, Gladys, tudo Márcia parceiro. Luciana pediu para vir aqui participar um pouquinho depois respondendo umas perguntas. Ótimo, Viu, Márcia Luciana? ótimo, acho ótimo. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, Ana, por você ter aceito esse convite. A gente sabe o quanto que é difícil, o quanto que a gente está com a vida corrida, o quanto que é tenso por questão, né, questões de internet. E a gente está se reinventando o tempo todo, né? Aí ela está falando que você está inventando moda para ela, olha, Marta. Ela também inventa para mim, né? Então, Tudo em casa, né? E aí eu gostaria de te apresentar, né? E aí nós recebemos algumas perguntas antecipadamente, e aí nós combinamos que a gente vai deixar um pouco as perguntas para o final. Então a Ana vai conversando com a gente, no final a gente responde as perguntas. A gente, olha, imagina, entendo tudo de voz, gente. Ana respondemos. responde, e aí as perguntas que forem surgindo, para não interromper a fala da Ana, eu vou anotando e aí depois a gente responde no final, né? Porque pode ser que apareça alguma pergunta fora do contexto do que você esteja falando em determinado momento, tá bom? Tá Então, ótimo. tá me ouvindo bem, né, Ana? Tô. Tá me ouvindo bem também? Que às Tá. vezes o meu microfone fica meio abafado. Tem que tomar cuidado. A sua imagem está às vezes travando, mas o som tá bom. É, Então, assim, não para mim, estamos te escutando. tá. Então, nós somos o Estímulo, né? Espaço de Desenvolvimento Psicomotor. Eu dirijo o Estímulo junto com a Célia. Nós temos uma equipe interdisciplinar, que tem um monte de gente aqui que eu adoro. E desde o início da pandemia que a gente tem feito essas lives com temas variados, né? Porque de acordo com a demanda que vem surgindo. E aí, com essa história de que volta e não volta, tem gente que já voltou, tem gente que ainda não voltou. Nós começamos a perceber pessoas muito cansadas, pessoas já ficando muito roucas. E aí tivemos essa brilhante ideia de te chamar para estar aqui dividindo um pouquinho seu conhecimento conosco. E aí, Ana Ruas é doutora e mestre em ciências pela Fiocruz, fonoaudióloga especialista em voz, professora lá do FRJ, né, do Departamento de Medicina da Faculdade de Fonoaudiologia. E não poderia estar uma pessoa assim mais, como é que eu vou dizer? Um doce de pessoa, né? Todo mundo que eu falei assim, olha, Ana Ruas vai estar com a gente. Ah, mas ela é um doce. É muito bom ter querido, é muito bom ter você aqui, tá, Ana? Então, seja Obrigada. muito bem-vindo ao nosso espaço virtual, né? E que a gente possa ter um excelente encontro. Obrigada, Se quiser. Bárbara. Boa noite, todo mundo. É sempre bom, né, a gente falar das coisas que a gente gosta. Realmente é um momento, é um pouco mais tenso, né? Às vezes eu falo, eu não gosto dessa situação de ficar falando, né, em live ou em vídeo, é difícil. Eu falo, pô, mas você é professora. Eu falo, mas é diferente, tem suas diferenças, né?
E a questão da internet também, né? Hoje está um vento danado, a minha internet não está tão regular como tem ficado, mas eu acho que vale a experiência, né? Vale a gente trocar esse conhecimento, né? E se ajudar da forma que a gente consegue, né? Eu gosto, apesar de eu não ser de mim esse tipo de atividade, eu gosto muito de falar e, né, tô vendo aqui ex-alunos, né, pessoas que têm muito contato, têm muito carinho, então é sempre bom poder contribuir, né? Acho que esse também é o nosso papel. E na questão da pandemia, a gente começou, né, da quarentena primeiro, começou com o uso das máscaras, e a gente começou a ter uma demanda grande de queixas vocais, né? Isso começou a acontecer com muito regular, porque foi também uma surpresa para nós, fonoaudiólogos, especialistas em voz e professores, e eu também senti os desconfortos. Também tive colegas comentando sobre esse desconforto de usar a máscara e tive casos de pedido de orientação de pessoas que tinham que fazer reunião remota, que estava, né, com um computador na frente, não estava de uma forma presencial, que a gente já sabe das limitações, e além disso ainda tinha que usar máscara porque estava no ambiente de trabalho, num hospital, né, num local que precisava da máscara. Então, as queixas começaram a surgir, são muitas, e a gente começou a tentar entender o que estava acontecendo e de que forma que a gente poderia ajudar, né? E aí eu acho que esse é o papel também da universidade, do professor, começar a buscar dentro do nosso conhecimento, do que existe de ciência, para embasar, né, um ato, uma ação que vai ajudar a população, que vai ajudar as pessoas, com orientações, né, mais coerentes e com embasamento, e não no achismo. Né? Então a gente começou a testar, experimentar e ler e buscar uma leitura sobre toda a situação de limitação que a máscara dá, né? E que o atendimento remoto, as aulas remotas, essa ação em frente a um computador também dá. A gente tem uma ação que se chama Fonação, que é dentro de um projeto de extensão da UFRJ, que a coordenadora é a professora Lília Santiago, que teve essa brilhante ideia que cabe, Aqui né? nos assistindo. Foi um projeto maravilhoso que cabe a nós, levando para a população um conhecimento, né, que é muito rico, que é muito bom quando você consegue ter acesso a um conhecimento, porque hoje em dia a gente vê tantas coisas, incertezas, que você não sabe de onde vem, quem está afirmando. Está me ouvindo? Minha conexão caiu, né? Gente, vocês estão me ouvindo?
Voltamos? Então tá. Ana, tá me ouvindo? Ana Ruas, tá me ouvindo? Tá bom. Ela vai sair e vai voltar, gente. Olha, a gente vai tentar. Se a gente não conseguir, não vale a pena ficar no estresse, tá? A gente para e outro dia a gente faz, tá bom? Porque gera muita adrenalina para quem tá aqui ao vivo, né, gente? Então a gente vai tentar mais uma vezinha. Se não, a gente dá uma parada. Deixa eu convidar. Ela já tá vindo. Acho que Voltou? voltamos. Voltar. Eu É falei ruim, para né? Porque a eles, gente. Ana, a gente vai tentar mais uma vezinha. Se não der certo, a gente para, outro dia a gente faz. Com menos Tá, vento, tá, né? Com menos. Tá bom? tá. É ruim porque a gente não sabe se parou ou não, né? Eu fiquei perguntando se É. ainda estava. Eu senti que você congelou para mim, mas eu não sabia se eu estava congelada. É péssimo. Bom, se cair, a gente pode marcar um outro dia, não tem problema. Então, e aí nós começamos, né, a pensar de que forma que a gente poderia ajudar a população com essas questões, né? E a gente começou a experimentar as máscaras e ver de que forma que a gente precisava fazer a respiração, ter uma boa articulação para poder falar. A fala nunca está exclusivamente no som que a gente produz na laringe, né? Tem relação com a nossa articulação, com a nossa expressão facial, com o nosso corpo. E a gente está limitado em muitas coisas, mas a gente pode melhorar isso. Então, a expressão facial é muito importante e mesmo estando de máscara, né, o que aparece do nosso rosto, né, de olhos também é importante. A gente tem, né, a expressão do olhar é muito importante. Muitas vezes eu posso dizer para você que eu estou feliz, mas você perceber nos meus olhos que eu não estou ou o contrário, né? Então, as nossas expressões e o nosso gestual também é muito importante. Então, também não é porque a gente está com uma máscara que a gente não consegue articular, que a gente não precisa articular porque não estão vendo a nossa face, né? Mesmo não olhando para minha boca, cada som que eu articulo de forma precisa, a pessoa que está, né, me ouvindo vai ter mais facilidade de me entender. Então, articular com cuidado é muito importante. Eu não sei, estão colocando aqui no chat que travou de novo? Não, não, tô ouvindo. Ah, tá. Então, É porque porque de aí repente a as conexão pessoas dela deve estar ruim. começaram a. É porque as pessoas às vezes começam a pensar assim, poxa, não estão me vendo, não estão vendo a minha boca, né? Nem preciso mexer, nem preciso articular. Não, porque você compondo cada som, cada sílaba, é que vai fazer com que o outro te escute melhor, né? A gente às vezes tem muito hábito de falar na correria e comer certas sílabas no final de frase, né? No dia a dia, no discurso. Agora a gente tem que tomar mais cuidado com isso, né? A gente percebe que tem uma sensação de que está com mais dificuldade do ar entrar, apesar das trocas gasosas serem eficientes com máscara, do mesmo jeito que sem máscara. A gente tem uma sensação, às vezes, é uma questão de adaptação, um tempo para você se adaptar
ao que você tem que se abastecer de ar, né? E sempre, como sempre, se preocupar com a respiração. A hidratação é fundamental, né? Todo mundo que trabalha com voz, principalmente, precisa hidratar muito, né? A gente tem que hidratar o organismo inteiro, a gente tem que hidratar o corpo inteiro, bebendo água, mas para quem trabalha com voz, a hidratação direta também é muito importante, né? Nebulização ou inalação, existem vaporizadores, ajudam muito, porque quando a gente fala, a gente sempre respira pelo nariz e pela boca, né? O ideal é que a gente sempre tenha uma respiração nasal completa, mas durante a fala e durante o canto, a gente não para, né? Eu estou aqui conversando com vocês, e de repente eu paro para puxar o ar. A gente não faz isso, porque o discurso perde, né? A prosódia, né? O sentido. A gente acaba respirando nariz e boca ao mesmo tempo, né? Pequenas inspirações. E nas pausas, a gente respira melhor só pelo nariz. Mas a gente tem pequenas inspirações, nariz e boca. E isso vai ressecando toda a estrutura. Então, dificulta a articulação. E com o uso da máscara, mais ainda. Então, a gente precisa hidratar bastante, né? Para na hora que a gente precisar usar a voz, você tá com mais conforto, né? Além da articulação também. Muitas pessoas falam sobre maçã, não sei se teve pergunta sobre isso, sempre tem, né? Sobre o que eu posso comer, o que eu posso fazer, Com casca, tem sem algumas casca, né? também tem isso, né? A gente vê que quando você mastiga uma maçã, por exemplo, né? Poderia ser qualquer coisa que a gente tenha que mastigar, a gente acaba fazendo uma movimentação articulatória e preparando melhor essa articulação. A única diferença da maçã, né, que indica uma maçã e tem algum sentido nisso, né? Já existem alguns estudos publicados na odontologia e alguns também na fonoaudiologia, que falam sobre o efeito, a composição química que tem na maçã, que torna a saliva menos viscosa. Por exemplo, na odontologia, numa situação em que a pessoa não tem como escovar o dente, a maçã funciona não como uma escovação. Óbvio que a escovação é muito mais eficiente, mas a maçã ela funciona como uma limpeza, né? Existem trabalhos publicados falando sobre isso. Então, é sim uma fruta que a gente indica que é boa, que ajuda, mas não que ela trate voz ou que você vai ter fazer um tratamento usando maçã ou que ela vai resolver seus problemas. Lógico que não, não é isso, né? Mas são coisas que a gente pode somar, né? Postura, a forma como a gente está sentado dentro de uma reunião para dar uma aula. Os professores estavam acostumados a ficar em pé, né? Muitos usando o microfone, tendo toda a possibilidade de gesticular, né? E agora a gente está muito mais limitado. Então, a gente tem que se preocupar com uma postura sentada, com uma forma de visualizar bem a tela, né? A gente teve um encontro com um fisioterapeuta que deu dicas, né, da altura, que é importante a gente regular, né, de toda a forma como a gente vai se comportar, para o corpo sentir menos também. Essa Além roupa da gente apertada, né, Ana? A roupa roupa apertada enquanto a gente apertada está na sentado aqui na cintura, região abdominal, né? ou também na região de laringe, né, pescoço, se você coloca coisas que te prendam muito também pode te atrapalhar, né, mas principalmente na barriga, na cintura, né, que atrapalha a respiração. Sentado a gente já não fica com uma respiração como em pé. E uma coisa que eu tenho observado bastante, peço até para vocês também observarem e a gente depois fazer uma troca, tanto no telejornalismo, de uma forma geral, as pessoas quando estão assim como nós estamos aqui, conversando, mas com uma tela, né? Porque a gente ainda está se vendo. Às vezes você nem tem a outra pessoa para ver, está todo mundo com câmera fechada e você está só conversando com uma tela. As pessoas estão tendo uma postura de fala de elevar o volume, falar mais alto, né? A intensidade, e falam em tom mais elevado também, um tom mais agudo.
eu fico vendo a televisão e às vezes eu fico observando o jornalismo e alguns, né, pacientes, pessoas que trabalham, comentando também sobre isso. Então a gente também precisa tomar cuidado, que isso está acontecendo. A máscara, ela faz com que diminua, reduza o volume da nossa voz, né? Depois que ela sai, não a produção, né? Ela acaba dando uma reduzida no volume, né, da voz. Então a gente já começa a ter uma colocação, né, um esforço maior para ter uma intensidade maior de produção dessa voz. E isso às vezes é mais difícil. As pessoas têm dificuldade de Tá começando a falhar, Ana. falar alto. Vocês estão ouvindo a Ana? Voltou, acho que voltou. Acho que voltou, Ana. Fala alguma coisa. Não, tá congelada. É, às vezes botar o rede móvel, né? Gente, para quem chegou agora, a gente deu uma travadinha aqui e já vamos voltar por causa da internet. Agora eu acho que voltou, Ana. Você tá se mexendo aí para mim. Tá me ouvindo? Não, travou de novo. Ai, meu Deus, Cristiano, você é um fofo. Obrigada. Olha, ela saiu, que ela vai sair, vai voltar. Estávamos fluindo tão bem, né, gente? Vamos ver. Vamos de novo. Vamos lá, que a gente está aguardando o retorno da Ana. Ai, tão maravilhosa, né? Falando tão bem. Só um minutinho, gente. Eu já fiz o convite, mas ela deve estar tentando retornar. Márcia, eu acho que é uma pegadinha para você, hein? Ela falou que ia te chamar no final. Aí voltou. Chatice isso, né? Cristiano tá falando duas profissionais tão incríveis que o Instagram não aguentou e caiu. Ah, tá bom. Eu não vou fazer propaganda negativa contra a internet,
claro, né, de que eu botei uma super velocidade e o vento dá e tudo começa a travar. Vamos começar a fazer propaganda negativa aqui. Ah, mas olha, a O gente pior é a gente não saber nem onde parou. estava indo tão bem, Tá. né? Pegamos um fluxo tão É, incrível. Tava falando das máscaras, né? Mas aí é, segue das da onde pessoas você que acha que tem estão. que ir, vai. Não se É, importa com isso, não. que as pessoas estão falando mais alto do que o Isso. normal, né? E eu comecei a perceber também quando a gente está com fone de ouvido, né? A gente acaba tendendo a falar mais alto. Então, às vezes, eu preciso tirar um dos lados um pouquinho de tempo para eu perceber o meu volume de voz, né? E depois de regular esse volume, eu coloco novamente o fone porque a gente acaba não percebendo o quanto a gente está aumentando o volume. E esse aumento é um esforço que vai se somando e vai causando um cansaço. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e também a tendência que a gente tem de jogar a voz um pouco mais pro agudo, né? Quando eu tô, que é normal dentro de você falar para um grupo, quando eu estou conversando com uma pessoa que está do meu lado, né? Eu uso um tom, meu tom habitual de fala. Quando eu vou falar para os meus alunos na sala de aula, você sempre tem uma tendência a elevar o volume e a intensidade da voz, quer dizer, elevar a frequência e a intensidade, falar sempre num tom mais agudo. E o professor precisa, depois que termina, o palestrante, ou quem for, de falar para esse grupo, retornar ao seu padrão natural de fala, ao seu padrão normal, porque senão você fica carregando aquela forma que é maior esforço para falar. Principalmente, né, a gente com um computador, em frente a um computador, com uso de máscara, então tudo isso dificulta mais. Eu tive muitos relatos, Ana, de professores, né, que eu conheço, de educação infantil principalmente, que tá tendo que falar alto e eles disseram assim para mim, não, já tô tendo que gritar, né, porque tem que pegar ali a atenção desses alunos e quando vejo eu já tô gritando dentro de casa no computador. Uhum, Imagina uhum. como que Olha que isso. loucura, né? Exatamente. Olha como é que os professores têm que se reinventar, né? É muito difícil. Então, o professor, ele sempre tem uma carga muito maior de exigência vocal. E não deixou de ser assim, né? Aumenta a carga de criatividade, aumenta, só aumenta. Então, o professor precisa se preparar. Então, ele precisa fazer um aquecimento vocal, ele precisa ter, ele não, a gente sabe que o envelhecimento saudável está muito relacionado à preparação dos músculos, né? Que a gente precisa, né? A gente precisa, estou falando para eu ouvir também. Fazer exercício, né? Que hoje em dia a gente sabe que as pessoas que envelhecem melhor são as que estão praticando algum exercício. Para a voz é a mesma coisa. Então, se a gente pratica um exercício para a voz, a gente torna uma musculatura mais resistente, né? Tanto para eu atuar agora quanto para o envelhecimento. Então, os professores, eles precisam ter esse cuidado e essa preparação. Os professores de educação física, que usam mais ainda, então, precisam fazer também a malhação, né, para a voz, e não só para o músculo da prega vocal, que são músculos como o músculo de qualquer outra parte do corpo, que eu posso tornar mais resistente, aguentar a demanda. Então, os professores que estão tendo muito mais exigência agora precisam se hidratar mais, tomar todos os cuidados de saúde vocal, todos os cuidados de postura e pensar aquecimento vocal, desaquecimento vocal, desenvolver técnicas, né? Olha, tem que ter muita criatividade para chamar a atenção daqueles alunos sem precisar gritar. Que a gente sempre orienta os professores que vêm com problema de voz, ou, né, a gente sempre orienta, tenta se aproximar da criança, tenta chegar na altura da criança, para você falar com a criança, né, direto. E agora, como é que a gente faz para se aproximar da criança? Então, tem que ter muita criatividade para conseguir dominar um grupo tão pequeno, né, de forma remota. É muito difícil. Então, o professor, mais do que nunca, precisa cuidar da voz dele. Ele precisa, mais do que nunca, ter orientação sobre como cuidar. Né? Ele precisa ter um horário de descanso. A gente precisa descansar o músculo, porque o músculo entra em fadiga. Isso a gente consegue ver muitas vezes em época de campanha política,
Os políticos vão fazendo comícios, palestras seguidos, e quando vai chegando o final do dia e o final da campanha, todo mundo rouco, todo mundo sem voz, né? O músculo entra em fadiga. E quando o músculo entra em fadiga, a gente faz adaptações, porque o ser humano faz adaptação para tudo, né? Se eu me prenderem o meu braço direito, eu vou aprender a escrever com o esquerdo. Então, se a minha prega vocal não estiver tendo um fechamento completo, adequado, para que eu tenha uma projeção boa, eu vou fazer adaptações. E às vezes essas adaptações é que vão machucando mais. Entendeu? Aí vai usando Certo? musculatura acessória, aí vai descompensando tudo, né? E a tensão, né? Imagina, eu sempre falo, a musculatura do pescoço, né? A musculatura aqui extrínseca da laringe, a musculatura de fora da laringe, que seria incluindo a parte de pescoço, se eu tenho um tubo aqui dentro, se a minha laringe é um tubo que está dentro, em volta de um monte de músculos, se eu apertar essa musculatura de fora, eu vou apertar quem está aqui dentro. Então, eu vou causar tensão na minha laringe, né? E vou ter que fazer mais, vou estar fazendo mais esforço e vou estar me machucando mais. Então, tem que tomar cuidado também com as tensões. E está todo mundo, quase todo mundo, mais tenso do que normalmente. Né? E usando mais essa região, né? Então, esternocleido, trapézio, essa região tá toda muito tensa, né? Dores de cabeça, tensão nessa musculatura. Não tem como não afetar, né? A voz. E as pessoas também têm que tomar cuidado para não ficar usando o fone de um lado só. Se ela estiver usando de um lado, ela tem que trocar, porque o estímulo constante unilateral é prejudicial. Então precisa, se usa o fone de um lado só, ele precisa trocar de lado de tempos em tempos. Né? Não pode ficar direto com aquele fone de um lado só. Dá um tempo, 2 horas, trocou. E não deve, né, ficar usando a voz direto por tantas horas. Tem que ter intervalos, tem que ter pausas, tem que, nos momentos de intervalo, tentar fazer um repouso vocal. E eu tenho percebido também que as pessoas precisam experimentar as máscaras, sabe? Para ver qual que se adapta melhor. Tem pessoas que têm, acho que a gente até comentou sobre dificuldade articulatória, Eu ia né? falar Com aqui o da uso de máscara. pergunta. Teve uma pergunta com isso. Quer que eu fale a pergunta? Pode falar. Então, percebi que muitas pessoas estão travando o maxilar, articulando menos a fala. Gostaria de orientação para durante o uso e após o uso, o relaxamento dessa musculatura. Então, existe a forma também que a pessoa coloca a máscara, a forma como a pessoa está usando a máscara e o tipo de máscara pode até interferir nessa questão articulatória. Mas a gente precisa lembrar, né, sempre a tendência é fazer uma articulação, uma movimentação de lábios o mais precisa possível, né? Essa movimentação é muito importante para o que eu vou produzir de som, né, da fala, mesmo com o uso de máscaras. O que pode acontecer, que eu até perguntei, Márcia Luciana ia falar sobre isso também aqui com a gente, que às vezes as pessoas põem uma máscara que podem prender um pouco a mandíbula, então você também precisa fazer esse ajuste. A mesma coisa da respiração. Eu, por exemplo, me sinto melhor com máscaras mais armadinhas, que não fiquem coladas no meu rosto, mas conheço pessoas que se adaptaram melhor com máscaras coladas no rosto. Então, a gente não compra óculos sem, né, testar. As máscaras, com o tempo, a gente vai se adaptar. A gente vai conhecendo o que a gente consegue. Então, a gente precisa também estar atento para esse tipo. Tem algumas máscaras N95 que elas dificultam um pouco mais a respiração. Então, a pessoa pode se sentir mais desconfortável com isso. Mas as pesquisas já mostram, né, que as máscaras, o desconforto maior que causa é pelo aquecimento. É por a gente ficar suando nessa região e o verão está chegando. Agora, pela questão da oxigenação, que você também que foi uma pergunta também. Né? Pela questão da oxigenação, isso não acontece.
Né? O desconforto é simplesmente por hábito. A gente vai se adaptar. Agora, por oxigenação, a gente já tem várias pesquisas que comprovam, você medindo a oximetria, que a quantidade, né, de oxigênio no organismo, estando de máscara, é a mesma que sem máscara. Então, para abastecer o meu sangue, a minha corrente sanguínea com oxigênio, não vai interferir. Algumas pessoas falam sobre as trocas gasosas, né? Se a máscara vai bloquear a saída do gás carbônico. A molécula de gás carbônico é mínima, a de oxigênio menor ainda. Né? Se a gente parar para pensar em relação à molécula, a de oxigênio tem 2 moléculas, é menor do que a de gás carbônico tem 3. Então, o vírus é 300 vezes maior. Então, a máscara, ela pode impedir o vírus de passar, mas ela não vai impedir o gás carbônico de passar, porque a molécula é infinitamente pequena. Então, por isso, se você mede com um oxímetro para ver o nível de oxigênio no sangue, vai ser o mesmo com máscara e sem máscara. Então, é só um desconforto de hábito que a gente carrega, né? Eu acho que com o tempo a gente vai modificar isso. Né? E voltando para a articulação, além dessa questão da máscara, né, essa pessoa precisa ver se ela tem algum problema de articulação temporomandibular. Porque quem sente desconforto, quem sente dor, alguma coisa articular, normalmente tem alguma alteração de ATM, que é a articulação temporomandibular. Então, o exercício para relaxar essa musculatura, ou podem ser orientados vários exercícios, mas nenhum fonoaudiólogo vai orientar e vai tratar esse tipo de queixa sem ter uma avaliação odontológica sobre a articulação. Isso é fundamental, porque eu posso orientar uma prática que vai prejudicar, vai fazer bem para alguns e prejudicar outros. Então, se a pessoa já tem queixa, ela precisa verificar se tem alguma coisa da articulação, algum problema da articulação. E às vezes essa dor de cabeça é até por conta, né, dessa dificuldade de ATM, né? Tem muitos casos, né, de bruxismo, as pessoas que trincam os dentes, que rangem à noite. E, normalmente, quem tem um desvio, quem sente que estala, põe a mão e o movimento, né, é diferente. Normalmente, essas pessoas tendem também a fazer o bruxismo, a trincar. Então, precisa de uma avaliação. E dá muita dor de cabeça, dá dor na face. Então, precisa tratar essa parte de articulação e da articulação temporomandibular. Mas, se não é essa questão, vamos adaptar a máscara e lembrar que o nosso rosto, né, tudo que movimenta a minha articulação são músculos. Igual movimenta minhas pernas, meu abdômen, meu braço. E se eu posso trabalhar o meu braço para estar mais forte, para eu carregar a sacola do mercado ou jogar tênis, eu também posso e devo trabalhar a musculatura, tanto de voz quanto toda que participa da articulação da fala. Né? Você falou das máscaras. Você falou das máscaras, Ana, do calor. Então, assim, eu desde o início eu vim tentando várias, né? Para ver qual que eu me adaptava melhor, que foi isso que você orientou. Essa que pega até o queixo, que eu até tô com uma aqui, gente, isso me dá uma falta de ar. Que pega aqui, ó. Eu fico passando mal. Eu cheguei em casa uma vez com muita dor de cabeça quando eu usei essa máscara. Aí vieram depois, né, vários modelos. E aí essa 3D, que eles falam que é 3D, né?Essazinha aqui. Aí você falou do calor. Gente, isso aqui dá um calor. Máscara da Fono. Olha, para a de tecido, na verdade, eu tenho desse mesmo modelo toda de tecido. Para mim, foi a que eu melhor me adaptei por conta da articulação. Eu consigo articular bem, eu tenho espaço na máscara para me articular, para minha articulação. E aqui também, né, fica bem fechadinho. Mas o calor que essa borracha dá é uma coisa.
A gente está passando detergente para não embaçar, tudo direitinho. E outra coisa, o desconforto da orelha. E aí, o que que eu tenho feito? Aqui, eu peguei todas as minhas máscaras e fiz assim, olha, para poder botar na cabeça. Mesmo as minhas de pano, né? Mesmo as que não são. Eu tive também problema. Eu e meu marido tivemos uma alergia na orelha por causa de máscara, colocar o elástico aqui. Eu também Então. tive que adaptar e passei a usar outro tipo de máscara também. Por exemplo, a máscara de pano, né? Que pega aqui. E quando eu inspiro, ela vem e me sufoca. Eu não me adaptei. Então, eu precisei de uma máscara mais armadinha também. Então, eu me adapto melhor com esse tipo. E esse daqui, ela vem na cabeça. Então, eu tirei o problema de ficar atrás da minha orelha. Eu consegui articular melhor. A primeira vez que eu fui atender uma pessoa no portão de máscara, eu me assustei, porque eu não consegui falar. Eu fui falar com a pessoa e eu não consegui terminar a frase. Eu falei, que isso, gente? O que aconteceu? E aí eu percebi que eu não tinha inspirado, eu não tinha feito o que naturalmente o meu cérebro me manda fazer sem eu precisar pensar. Estava diferente. E aí eu comecei a prestar atenção. Eu acho que todo mundo precisa isso, né? A gente tem que conhecer o nosso organismo. Então, quando a gente está de máscara, a gente precisa ver qual que se adapta melhor, né? E a gente precisa aprender a respirar para poder falar, articular melhor, ter mais pausa, falar frases menores. É tudo uma adaptação. É uma nova forma de funcionar que a gente vai ter que aprender. Eu acho que as crianças, às vezes, têm um pouquinho mais de dificuldade de ficar com máscara, né? Eu acho que a gente precisa buscar muito o lúdico. Acho que a gente precisa colocar máscara nos brinquedos. Acho que a gente precisa colocar máscara na boneca, no super-herói, para as crianças entenderem que a máscara não serve para minha proteção. Quando eu uso a máscara, mas a gente precisa entender que o uso da máscara é principalmente para proteger o outro. A gente precisa que essa cultura, né, passe a fazer parte da nossa vida. Eu me lembro como a gente comentava muitas vezes de ver japoneses em locais de turismo, né, com máscara, e a gente olha assim meio torto, né, aquela situação. E eles acham, né, se assustam como a gente não se preocupa com o outro, né? Como é que se eu tenho algum resfriado, alguma coisa, eu posso evitar de contaminar uma outra pessoa, por que não? Então, acho que é um aprendizado que a gente precisa ter, e isso vai ter que ser desde criança mesmo. A criança, ela precisa entender que aquela máscara protege o amiguinho, protege a mãe, protege a professora, protege o avô, quem ela está protegendo com aquele uso, que aquilo é um cuidado. Então, ela precisa entender que ela está fazendo uma ação bacana com isso. Então, acho que as bonecas vão ter que ter máscara, os super-heróis vão ter que começar a usar máscara. Eu acho que o efeito de transparente também ajuda, né, para as crianças verem a articulação, para as crianças perceberem que precisam falar da mesma forma que antes. Elas precisam articular bem. Que foi até uma pergunta, né, que chegou aqui. Percebi que as crianças com máscara estão falando menos, como se a máscara fosse para conter a fala, não apenas para proteger as vias respiratórias. E aí você já está dando as estratégias, né? Que pediram que estratégias que eu posso dar. Você já está falando, né? Brincar com essas bonecas. Eu acho que conscientizar, né, de que a função da máscara. Eu acho que a criança ela tem mais facilidade de se adaptar às coisas da vida do que os adultos, né? E eu acho que eles vão se adaptar quando eles começarem a entender e quando a gente começar a colocar, né, isso de uma forma mais normal, porque mesmo com a vacina, eu acredito que a gente vai aprender que a modificação que a gente está causando no planeta, o que o ser humano está causando no universo, possibilita muitas
muitos vírus, muitos efeitos como que a gente está vivendo. A gente já sabia que podia acontecer e todos afirmam que depois desse provavelmente vão acontecer outros. Uhum. Então, o uso da máscara, eu acredito que vai continuar na nossa vida por muito tempo. E eu acho que a criança vai entender. E eu acho que a máscara tem 1000 possibilidades de brincadeiras, né? Eu acho que a máscara da criança pode ter brincadeira, pode ser pintada, pode ter sorriso, pode ter 1000 coisas. Tem máscaras lindas, e aí a criança vai começar a ter interesse, né, de colocar a máscara para ficar bonitinho também. Uhum. Vai Pode ter um amiguinho combinar com a também vai dela. colocar. Eu tenho uma pequenininha de 5 anos que tem síndrome de Down. E aí a mãe dela, né, mandou fazer máscaras para ela e para as bonecas. Então, a Isso. estampa dela é a mesma estampa da bonequinha. E aí vem as duas para o consultório, ela e a filha dela. Ah, Uma graça, mas é é isso. isso. Contar histórias, né? Começar a surgir as histórias, né? Das heroínas, das meninas, dos meninos que protegeram um amiguinho porque estavam de máscara, né? Que estavam mais bonitas porque estavam de máscara. Eu acho que a gente vai modificando a cultura, né? E vai conseguindo o cuidado com o outro, que eu acho que é uma coisa muito importante que a gente tem que colocar na nossa vida e colocar na das crianças, o cuidado com o outro, com todas essas lições, né? E eu acho que a máscara precisa ter esse papel, né? Sim. Bem A lúdico. Márcia até fez esse comentário, a Vânia também, né? Criança se adapta mais rápido quando sente base segura nas explicações e ações dos adultos. Você sabe que teve uma escola aqui em Niterói que logo lá em agosto, né? Quando começou aquele furdunço, vai voltar em setembro, volta em setembro, não volta em setembro. Então, em julho e agosto, os professores começaram a ficar um tempo usando máscara e pedindo para os alunos usarem máscara também durante as aulas online, para ir adaptando caso eles tivessem que retornar. Então, assim, 5 minutos, depois 10 minutos. E até hoje eles estão assim, eles ficam um tempinho da aula, do Fundamental 1, né? Do segundo. Na verdade, eles estão fazendo isso do segundo ao quinto ano, né? E aí eles ficam ali usando. Porque não adianta você estar em casa não usar máscara e de repente chega pro seu filho, vamos ali, vai ter que colocar máscara, né? Essa adaptação, ela Muito precisa ser importante essa gradativa. ação, muito legal. Muito importante. Essas coisas precisam ser divulgadas, né? Isso eu acho que a internet traz de bom para gente, né? Poder divulgar. É lamentável que a gente veja pessoas que perdem tempo, às vezes, construindo, né, conhecimento que é desserviço, né? Que são contra o que a gente sabe que é o correto, né? Mentiras e achismos. Mas a possibilidade de levar essas experiências, né, para a população, divulgar, eu acho que é incrível, né? A gente nunca teve. Eu falo para os alunos, no outro dia a turma estava falando assim: mas essa experiência que a gente vai ter não é como presencial. Não vai ser, e ninguém mais vai viver essa experiência que você está tendo a oportunidade de viver, é diferente. Sim. Então, as nossas crianças também, acho que a gente precisa, né, trabalhar isso. Você não está vivendo as mesmas experiências, você está vivendo algo diferente, que você não vai ter oportunidade de viver de novo, que provavelmente outras pessoas em outras épocas não vão viver, tomara. Mas é uma experiência que a gente tem que tirar, né? O que teve de bom, o que a gente pode tirar de bom disso, né? Eu acho que uma das principais coisas é o cuidado com o outro, disseminar informação boa, esse acesso, né, a tantas possibilidades. Isso eu acho que a gente tem que valorizar muito, né, nesse momento. Perfeito. E você falando da voz, né? Eu tô aqui me lembrando, eu tô bebendo água toda hora, tá vendo, né? Eu tô aqui me lembrando, assim, do quanto que a gente também, mesmo no presencial, a gente precisa se adaptar, né? Porque tem turma que eu dou aula numa sala com ar-condicionado gelado, eu super alérgica e eu vou de bota, um calor lá fora de 40 graus e eu de bota, de cachecol, né? E aí, em compensação, a gente dá aula numa outra sala que não tem ar-condicionado, que está um calor danado, e aí eu já vou com uma roupinha mais fresquinha.
porque senão a alergia ataca, resseca tudo. Então, esses imprevistos aconteciam também no presencial, claro que hoje a gente tem outra intensidade, mas a necessidade do cuidado, de se ter empatia, é muito importante. Perfeito isso tudo que você falou. Quantas vezes que a gente não tem que dar aula em sala cheia de mofo Não é? dentro da universidade, não é? E a gente tem que se adaptar, mas eu acho que o cuidado tem que estar na frente de tudo isso, né? Ai, Tinha que mais lindo. Acho que a perguntas? gente pode terminar assim, né? Olha só, a gente já está chegando no final. Muito lindo, assim. Que bom, né? Poder. A Ana trouxe um pouquinho para a gente da importância da hidratação, da alimentação, né? De toda essa parte da voz, desse cuidado com a máscara, da troca gasosa. Olha quanta informação importante. Essa live vai ficar gravada no nosso IGTV. E eu queria agradecer, que a gente já está acabando o tempo, agradecer a todos vocês, né, que participaram, que estiveram aqui com a gente, mesmo saindo e entrando, que não desistiram, né, da gente. Não nos largaram, não nos Não abandonaram. nos abandonaram. E a você, Ana Ruas, assim, muita gratidão, muito obrigada mesmo. A gente sabe que é difícil, né? A gente sabe que é tenso, mas assim, que bom que você pôde aceitar e estar aqui com esses obstáculos todos, mas conseguimos chegar no final, né? Muito obrigada. É. Eu gosto também muito de poder falar sobre esses assuntos, né? Que às vezes para a gente, eu falo isso sempre para os alunos, às vezes para a gente parecem coisas tão óbvias, né? E às vezes para quem está precisando não é tão óbvio assim. Então é muito bom poder a informação chegar para quem também está precisando dessas informações, né? Acho muito importante tudo isso. Acho muito agradável, apesar de eu não gostar de telas assim. Tenho, né, não tem muito jeito para isso. Mas eu acho que é uma oportunidade muito boa. Eu gosto muito se a gente fica conversando, as coisas vão fluindo, né? Os assuntos vão vindo e a gente vai ficando mais curiosa, né? Sobre produção de voz, sobre articulação. E aí dá vontade de ir cada vez ir falando mais, falando mais. Então, se alguém tiver perguntas também, falo que vocês podem me transmitir essas perguntas, eu posso responder depois também. Estou disponível para as dúvidas que tiverem. Tá ótimo, obrigada. A gente conseguiu responder todas que chegaram antes. E tem uma pessoa que eu não vi, eu acho que ela não conseguiu entrar, mas que ela enviou antecipadamente a pergunta, mas aí eu entro em contato com ela e falo com ela no pessoal. E muito obrigada mesmo. Eu vou encerrar agora antes que caia aqui. Tá bom, gente? Olha lá, a Márcia tá falando, viu? Não tinha jeito. Tinha? Meninas, ó. Meninas e meninos. Depois, se você quiser, me manda a pergunta que eu respondo e mando para a pessoa também, tá? Na verdade, até ela deve assistir depois, né? Mas assim, qualquer coisa a gente se fala, com certeza. Tá bom? Ó, tá, mas eu cheguei a responder? respondeu. Foi a da troca gasosa. Show. Tá bom? Tá bom. Ó, chegou uma aqui agora, mas eu acho que não vai dar tempo. Os artigos também. É. Põe aí. Se der, a gente responde. Senão, eu mando depois a resposta. Qual foi que chegou? Tá falhando. Eu mando para você depois. Tá bom? Ó, então, beijos, tá, boa noite, gente. Muito obrigada. Por terem ficado. Tchau. Tchau.